Olá, estudantes do Colégio Estadual Paulo Sarazate, em especial os alunos do terceiro ano D. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade número 4, onde nós vamos fazer questões envolvendo mais essa parte introdutória de probabilidade, certo? Uns conceitos mais básicos. O objetivo da nossa aula de hoje é calcular problemas envolvendo probabilidade. Vamos lá para a nossa questão? A primeira questão, gente, ela fala o seguinte. Ao girar a roleta abaixo, calcule. Nós temos uma roleta aí, onde temos o 3 e o 2. Ou 1, 2 e 3, certo? Aí a letra A fala assim, ó. A probabilidade de ocorrer o número 2. A letra B. A probabilidade de ocorrer de número ímpar. Então, esses conceitos a gente já tem que ter em mente, certo? Como é que a gente faz para calcular a probabilidade de qualquer evento? Como é que a gente faz? A gente aprendeu uma formulazinha bem fácil de fazer esses conceitos mais básicos, certo? Onde, gente, esse PA aí, gente, ele representa a probabilidade do evento A acontecer, certo? E o N, onde temos o A, é o número de elementos do conjunto, certo? E o N, onde temos o ômega, é o número de elementos do espaço amostral, certo? Ou seja, nós temos um espaço amostral, certo? Ômega, e o A ele vai ser elemento desse espaço, certo? Ou seja, ele é um subconjunto, ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos responder a questão A, que fala assim, ó, a probabilidade de ocorrer o número 2. Não é isso? Pronto. Nós temos aí apenas um número 2, né? Uma vez. Ou seja, é o número de elementos, ou seja, de 1. Só que nós temos quantos elementos nesse espaço amostral aí? Ou seja, quantos números nós temos nessa roleta? Nós temos 3. Ou seja, aí, gente, é o conjunto dos resultados possíveis desse experimento, certo? Então, vai ficar como? 1 de 3, certo? A letra B fala o quê? A probabilidade de ocorrer de um número ímpar. Quantos números ímpares a gente tem nesse conjunto? Nesse conjunto. Lembrando que nesse conjunto temos 3 elementos, certo? Só que ele quer saber o quê? A probabilidade de ocorrer um número ímpar. Quantos números ímpares a gente tem nesse conjunto? Ou seja, quantos números ímpares a gente tem nessa roleta? A gente tem apenas 2, que é o 1 e o 3. Ou seja, como é que nós vamos colocar? 2 de 3, certo? Deu para entender essa primeira questão? Ótimo. Então, vamos para a segunda questão. A segunda questão fala assim, gente, ó. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de que o resultado seja? O que nós temos que ter em mente? Quantas possibilidades tem um dado? Ah, professor, é 6. Muito bem, então aí já é o conjunto, ou seja, é o conjunto de todos os resultados possíveis desse, desse evento, certo? Aí tá perguntando para nós calcular o quê? Um número par, certo? Então, qual a probabilidade de cair um número par? Quantos números pares nós temos de 1 até 6? Hein? Nós temos quanto? Nós temos o 2, o 4 e o 6. Ou seja, nós temos 3 de 6 possibilidades, certo? Então, vai ficar 3 sobre 6. Se você for perceber aí, gente, dá para nós simplificar por quanto? Por 3, ou seja, um divisor comum entre 3 e 6 é o próprio 3, que vai ficar como? 1/2, certo? Então, o resultado aí vai ser 1/2 dessa letra A. Nós temos também a letra B, um número primo. O que é um número primo? É quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Quais são os números primos entre 1 e 6? Lembrando que o 1 não é primo. Nós temos aí o 2, que é primo, nós temos o 3 e o 5. Ou seja, nós temos 3 possibilidades, certo? Aí vai ficar como? 3 de 6 também, não é isso, gente? Porque, ó, nós temos no total 6 possibilidades. Um dado tem 6. Ou seja, vai ser de 3
de 6 possibilidades. Nós vamos simplificar por quanto? Por 3. Porque 3, aí nós temos 3 e 6, né? Porque o 3 vai ser divisível tanto pelo 3 como por 6. Então, vai ser 1/2, não é isso? O número 3. Qual a possibilidade de cair o número 3? Uma vez, não é isso, gente? Então, vai ser 1 de 6, não é isso? 1 de 6. Muito bem. Aí temos aí, ó, um número menor do que 3. Quais são os números menores que 3? Ah, professor, nós temos o 1 e o 2. Ou seja, duas possibilidades de 6 no total, certo? Então, vai ficar como? 2 sobre 6. Não é isso? Ah, professor, dá para simplificar. Se você quiser simplificar, tudo bem, mas podemos simplificar. Então, dá para simplificar por 2. Então, 2 é divisível por 2 e por 6 ao mesmo tempo. Que vai ficar como? Vai ficar 1/3, certo? E a letra E, um número menor que 7. Quais são os números menores que 7, gente? Todas as possibilidades, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Como é que vai ficar esse espaço aí amostral? Esse experimento vai ficar como? 6 sobre 6, certo? Então, a gente respondeu a letra A, a letra B, a letra C e a letra E da segunda questão, ok? De boa, né, gente? Então, nós vamos para a questão 3, que fala o seguinte. Ó, temos assim, ó, em uma caixa há 6 bolas brancas e 4 bolas vermelhas. Lembrando que essa imagem é apenas ilustrativa, só para a gente ter uma noção. Então, nós temos 6 bolas brancas e 4 bolas vermelhas. Ou seja, nós temos quantas bolas no total? Nosso conjunto tem quantas bolas? Nós temos 10 bolas, certo? O nosso conjunto no total tem 10 bolas. Aí a questão fala assim, ó. Qual é a probabilidade de acaso ser retirado uma bola vermelha? Certo? Como é que nós vamos fazer? Lembrando que nós temos 10 no total, certo? Que vai ser o ômega, certo? E uma bola vermelha vai ser o A, certo? Que é, gente, o número de elementos do conjunto, ok? Como é que nós vamos fazer essa questão A? Ele quer uma bola vermelha, a probabilidade de se retirar uma bola vermelha. Ou seja, vai ser como? Vai ser 4 de 10, né? Isso porque nós temos 4 possibilidades, nós temos 4 bolas vermelhas de 10 no total, certo? Ah, professor, posso simplificar? Pode, certo? Mas eu não quis simplificar para ficar algo mais concreto. Ou seja, nós temos 4 de 10. Aí temos aí uma bola branca. Nós temos quantas bolas brancas no total? 6. 6 de 10. Então, vai ser quanto? Vai ser 6 de 10, certo? Onde o A é o número de elementos do conjunto e o ômega é o número de elementos do espaço amostral, ou seja, é a quantidade, que é o conjunto, ok? Então, vai ficar 6 de 10, certo? É uma questão bem de boa. Indo para a questão 4, nós temos assim, ó. Considere todos os anagramas da palavra Roma. Vocês sabem o que são anagramas? O que são anagramas, gente? Anagramas, gente, são a quantidade de formas que a gente quer reordenar os elementos, certo? De um conjunto, certo? Anagramas é isso. De que formas podemos organizar certas palavras, certo? E isso sem repetição de palavras. Lembrando que a palavra Roma não tem repetição de palavras, certo? Tem R, O, M, A. Nenhuma se repete. Nem o R, nem o O, nem o M, nem o A, certo? Aí temos assim, ó. Escolhendo-se um deles ao acaso, qual é a probabilidade de sair amor? Pronto, no caso, nós temos que saber quais são as possibilidades, certo? De sair, as possibilidades de palavras que nós temos, que nós podemos formar, certo? Com a palavra Roma. Lembrando, ó, que nós temos o R, nós temos o R, não é isso? Nós temos o O, nós temos o M e nós temos o A, certo? Se nós iniciar a palavra com R, nós vamos ter quanta possibilidade? Nós vamos ter 4. Então, o R pode ficar no lugar do O, pode ficar no lugar do M, pode ficar no lugar do 4, certo? Ou seja, nessa primeira oportunidade nós temos 4, certo?
O O vai ter quantas possibilidades? Lembrando que o E já está no lugar dele. Nós vamos ter quantas? Nós vamos ter 3. O do O, o do M e o do A, certo? 3 possibilidades. Quantas possibilidades com a letra M? Sobrou apenas o lugar do M e o lugar do A, certo? Então, vamos ter 2 possibilidades. E com o A, sobrou apenas uma, não é isso? Ou seja, para nós saber a quantidade total de possibilidades, como é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar, certo? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quanto é 4 vezes 3? Né? 12. 2 vezes 12 vai ser 24 possibilidades. Ou seja, o que foi que nós descobrimos já? Nós descobrimos aí, gente, o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. Ou seja, 24 possibilidades. Só que a questão quer, né? Escolhendo-se um ao acaso, qual é a probabilidade de sair amor? Ou seja, toda vez que a gente está estudando na grama, a palavra só vai repetir apenas uma vez. Ou seja, a probabilidade de sair amor vai ser o quê? De 1 de 24 possibilidades. Certo, gente? Então, como é que nós vamos fazer? A gente descobrir a possibilidade, não é isso? Que vai ser apenas uma, certo? De 24 no total, certo? Ou seja, 1 de 24, ok? Então, espero que vocês possam ter compreendido. E até a próxima, certo?